E aí, pessoal, começando mais um videocast, mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação. Eu sou Linda Carvalho. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados, necessários para um bebê prematuro crescer de forma saudável. Isso porque, e esse tema surgiu, porque no dia 17 de novembro é celebrado o Dia Mundial da Prematuridade. E por conta disso, esse mês de novembro é realizada uma campanha que se chama Novembro Roxo, para justamente chamar a atenção sobre a prevenção do nascimento de bebês prematuros e também a importância dessa assistência adequada. Bom, a prematuridade é definida como nascimento antes de 37 semanas de gestação, segundo a Organização das Nações Unidas. Essa é a principal, inclusive, causa de morte infantil no mundo inteiro. Vamos falar sobre isso hoje com duas especialistas no assunto. Já participaram do videocast, estão aqui novamente para bater mais uma vez um papo aqui comigo. A doutora Kátia Laureano, que é pediatra, coordenadora médica da sala de parto do Centro Obstétrico do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei. Seja bem-vinda, doutora Kátia. Obrigada, Linda. É um prazer estar aqui novamente. E conosco também, doutora Darcide Lucena, ela que é pediatra e gestora do Centro Médico Pediátrico do Bessa. Seja bem-vinda novamente. Obrigada também pela oportunidade, Bom estarmos juntas mais uma vez aqui para conversar sobre um tema tão importante também, Muitas mamães aí nos assistindo, muitos papais também. Bom, antes de começar minha conversa com elas, eu quero dizer a você que ainda não está inscrito no nosso canal para você se inscrever. E aí receber a notificação sempre que a gente compartilhar aqui um novo conteúdo, um novo episódio. Porque só assim você vai ter mais informações, tá? Para poder cuidar melhor da sua saúde e, consequentemente, ter mais qualidade de vida, tá bom? Lembrando que estamos na plataforma do Spotify, no Instagram, @Unimed João Pessoa, e também nós temos uma página exclusiva do videocast no portal da Unimed. É só acessar lá, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Para começo de conversa, doutora Kátia, eu vou começar com você. Quais são as principais causas da prematuridade? As causas da prematuridade são várias, mas assim, o mais importante seria um pré-natal adequado, tá? Então, assim que se planeja uma gestação, que o ideal é começar do planejamento, A gente vai se preparar para essa gestação, a busca do profissional, da sua ginecologista, certo, do seu obstetra, para um pré-natal adequado. E daí acontecem inúmeras situações, às vezes anatômicas, incompetência istmo-cervical, às vezes alguns tipos de infecção urinária, próprias patologias como diabetes, como uma hipertensão específica da gestação. Então, várias patologias maternas, vários acontecimentos, intercorrências podem levar ao bebê nascer com a idade gestacional abaixo de 37 semanas, Entendi. Daí é o prematuro. Bom a gente explicar isso, viu? Você que está aí assistindo o nosso videocast, a prematuridade acontece justamente quando o bebê nasce com menos de 37 semanas de gestação, é isso? A gente tem, assim, a denominação do prematuro tardio, tá, que é em torno de aquela criança com mais de 34 semanas até 37. certo. E o prematuro, que é o menos de 34 semanas. Então, esse prematuro tardio, geralmente, ele vai ter menos complicações do que aquele que tem menos de 34 semanas. Essa classificação que a senhora está falando é essa do prematuro muito pré-termos e prematuros extremamente pré-termos? São esses aí, pré-termos, extremamente pré-termos, estão dentre aqueles abaixo de 34 semanas. Certo. Mas a gente tem um grande número daquele que fica entre 34 e 37, que são prematuros, que a gente fala que são tardios. Entendi. Doutora Darcy, deixa eu lhe pedir ajuda para a senhora explicar para a gente essas classificações que eu acabei de trazer aqui. Qual a diferença de cada uma delas? A diferença é o que a criança vai apresentar. Certo. O prematuro abaixo de 37 semanas até 34, ele tem menos complicação, por exemplo, pulmonar. O de 34, que a gente chama baixo prematuro, 34 até 28 semanas, Então, ele já tem mais complicações, e abaixo de 28 também. E ainda tem o peso, que é relacionado ao peso,
Você pode pegar um prematuro de 37 semanas que tem um peso muito baixo. Essa semana eu tive a oportunidade de pegar um prematuro de 37 semanas que teve 600 gramas. Ai. Passou 2 meses na UTI, 2 meses na UCI. E está vivo. Então, a classificação depende muito do tempo e peso. Não é isso, Kátia? Porque aí vai ter a maturidade, que é um dos fatores principais, que ela vai falar, que ela vive mais dentro da UTI. Eu só pego no final. Eu pego na saída do hospital. E assim, quais são as características de um bebê prematuro, assim? Tem umas características que são bem específicas? Tem. O prematuro, quando o bebê nasce, a gente faz o que a gente chama capurro. É um exame físico que o neonatologista faz e que ele vai dizer a idade gestacional. Então, é para nascer com o quê? Com 38, 40 semanas, não é isso? Então, assim, a pele do prematuro, quanto mais extremo, maior vão ser, mais nítidas vão ser essas características. Em relação à pele gelatinosa, a pele fria. Quando é um prematuro extremo, às vezes nem o olhinho ele abre direito, os reflexos deles são mais débeis. Né? Aí daí, que Daci comentou, de complicações, quanto mais prematuro, maior a chance de ter complicações relacionadas com infecção, por conta da resposta imunológica dele, né, prematura, quanto também do aspecto respiratório que foi comentado, né? Então, daí a necessidade não só de unidades de terapia intensiva, né, de cuidados intermediários, mas também de uma boa assistência na hora do nascimento. Isso é primordial. Doutora Daci, como é o desenvolvimento de uma criança prematura? Assim, ela tendo os cuidados necessários, o acompanhamento necessário, ela consegue ter um crescimento saudável? Que a gente chama puericultura, né? Que é pós-alto hospital. É muito individualizado. A gente não tem um protocolo para todas as crianças prematuras, porque cada um se comporta. Pode uma criança com 36 semanas, 35 semanas, ter uma maturidade pulmonar melhor do que uma que nasceu com 37, baixo peso. Então, é bem individualizada o prognóstico dessa criança. O importante é que procura... Porque após alta hospitalar, qualquer criança, mesmo a termo, qualquer bebê, deve procurar o pediatra 7 a 10 dias para fazer o acompanhamento da puericultura, que é dentro da pediatria. O prematuro não pode falhar esse. Tem que ser no mínimo 10 dias, porque aí vai depender de série de acompanhamento, de manter as vitaminas que já iniciaram lá na UTI. Sim. Ele precisa de manter todas as vitaminas, zinco, vitamina D, ferro, que é diferente do recém-nascido a termo. Vai precisar de um acompanhamento, além da puericultura, o pediatra vai precisar de um acompanhamento neurológico, fisioterapia, fonoaudiologia, porque vai depender também, a criança prematura, como depende do peso, depende da idade, ele vai nascer com problemas de deglutição, de sucção, e vai precisar da fonoaudióloga. O neurologista já vai acompanhar toda a parte de desenvolvimento neurológico. O otorrino tem que fazer avaliação. O oftalmologista também é uma equipe interdisciplinar junto com o pediatra. Porque o tempo que ele passa em UTI, o que ele precisou de uso de oxigênio, pode ter retinopatia. Certo. O problema da intubação, problema também de muitos baixos pesos, tem muito broncodisplasia. Vai precisar de um pneumopediatra também. Então, é um contexto que a gente não pode definir aquele prematuro como um protocolo de puericultura normal para a criança que nasce gestacional. É individualizado. Entendi. Cada um tem a sua necessidade de suporte de atendimento. A gente entender um pouquinho o que é, né, a prematuridade, enfim, as classificações. Eu queria entrar num tema sobre prevenção. Tem como prevenir? Ou, melhor dizendo, como prevenir a prematuridade, né? A questão do neonatal, acompanhamento. É isso? É só isso? Tem mais alguma coisa, doutora Kátia? Assim, a prevenção da prematuridade por si só está mais relacionado com assistência durante a gestação, tá?
por vezes, a assistência é excelente, mas podem acontecer intercorrências durante essa gestação, patologias já inerentes à própria gestação que ela já tinha ou que adquiriu durante a gestação, alguma infecção que foi adquirida. Então, assim, a gente não pode dizer, o meu pré-natal foi 100%. E como é que eu tive prematuro? Não, o pré-natal pode ser excelente, mas às vezes acontecem intercorrências que a gente não pode prever. Tá? Mas o pré-natal completo, os exames realizados, aquela conduta, geralmente quando está perto do nascimento, as consultas são mais contínuas. Porque, na verdade, Linda, o prematuro é uma caixinha de surpresa. E é uma surpresa imensa para a família, porque a família está esperando aquele menino gordinho, lindo, maravilhoso, que nasce, a gente bota no pele a pele com a mãe, depois vai para o Golden Hour, que é a hora ouro para mamar. Então, a mãe quer passar por tudo isso. E é um momento de frustração muito grande, porque aquele prematuro, por vezes, a mãe vai ser tolhida, a família vai ser... ele era para ir para o alojamento, era para ter ficado com a mãe no apartamento. E, por vezes, a gente precisa levar esse menino para a unidade de terapia intensiva ou de cuidado intermediário para ter aquele suporte, para avaliar a parte de... o prematuro ele tem muita instabilidade hemodinâmica. O que é isso? Ele é pouco resistente ao frio, então, se tiver uma hipotermia, ele pode complicar. Então, tudo que ele tem que passar durante o nascimento, desde a hora do nascimento, não é? Que às vezes o prematuro é extremo, que a gente tem que estar dentro de um saquinho plástico para poder transferir, tem que ter um transporte adequado para a unidade que ele vai. Então, esse tipo de suporte ao nascimento é assim, importantíssimo e é frustrante para a família, porque ela queria estar com aquele menino lá. Então, isso exige também um suporte aos familiares. É um suporte em termos de psicólogo, de assistente social, da pediatra, do obstetra, da enfermagem. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, porque a gente tem a conscientização para a prevenção e a gente tem que ter o cuidado ao nascimento e da assistente também dessa mãe, dessa família. O estilo de vida da mãe, por exemplo, né? Da gestante, acaba também interferindo ou não tem nada a ver? Pode haver, sim. Tem. Pode haver interferências, né? Pode haver situações de complicação também de recém-nascido, às vezes não prematuridade extrema, mas algumas situações de uso de álcool, de drogas, mas assim, cigarro. De uma maneira geral, isso. Mas de uma maneira geral, está muito relacionada, que chama muita atenção, principalmente se a gente falar de serviço público, é de um pré-natal adequado, que é fundamental. Doutora Darcy, as infecções também são um perigo, né, para uma mulher grávida, podem, de repente, também levar à prematuridade. Quais são os cuidados que a mulher deve adotar durante esse período, né, de gestação? Como ela falou, né, o pré-natal é importante, as vacinas que tem já da gestante é importante, porque a maior imunidade da gente, que às vezes a pessoa quer medicamento para imunidade, a melhor imunidade para a gestante, para o recém-nascido e o prematuro em especial, tem vacinas já especiais para isso. Vacinas, evitar uma sazonalidade, por exemplo, de dengue, tem que ter essa prevenção. Né? No caso que passando por Covid, que ainda existe, ser vacinado contra a Covid, contra a gripe. Sim. As vacinas é primordial para as doenças de sazonalidade. E os cuidados com a alimentação, que isso tudo é dado pela obstetrícia, infecção urinária, que também predispõe muito, não tratado em tempo também pode levar um parto prematuro, né? Isso. Qualquer infecção, a dengue, a zika, qualquer infecção pode levar. Quero falar agora sobre os cuidados com os bebês. Quais são os primeiros cuidados, logo depois logo depois do parto, quais são os primeiros cuidados que são tomados com relação ao bebê? Essa é a parte que eu amo, né? Eu vi que ela deu um sorriso, né? Essa é a parte dela. Porque assim, enquanto está com obstetra, a gente trabalha assim. Trabalhar com recém-nascido é uma coisa linda e maravilhosa. É uma subespecialidade da pediatria que todo mundo se apaixona, né? Então, quando a gente pega aquela criança, como eu falei, que a gente não vai deixar com a mãe, é frustrante para todo mundo. Mas aí tem toda uma assistência. E, assim, existe uma equipe multidisciplinar, não é só o pediatra, né? Eu tenho que estar com a enfermeira junto, eu tenho que estar aqui, Darcy já falou, a gente vai participar aí da fono, da físio.
Então, assim, além de toda aquela assistência que é fundamental ter um neonatologista na sala de parto para pegar esse recém-nascido prematuro, Sim. a gente tem as unidades de terapia intensiva neonatal e tem todo um cuidado, protocolo tanto de admissão como protocolos de atendimento, aquele risco que ele tem de infecção. Então, existe uma triagem para poder você buscar, avaliar os sinais clínicos da criança. Mas também existem situações em que tem estímulo à parte cognitiva, sensorial. Existe no Hospital da Unimed a turma muito boa da terapia intensiva neonatal, da UCIM também. Elas fazem a musicoterapia para diminuir o estresse, tem o uso da redinha, que o bebezinho vai ficar naquela posição como se fosse dentro do útero. Tá? Existe também um chamado à família, existem visitas, tá? Visitas, o pai e mãe sempre podem entrar, visita dia dos avós, existe dia dos irmãos. Para engajar. Sim. Porque aquela criança era para estar em casa, né? Junto do... Então, assim, a gente tem que integrar toda a família. Então, tem que integrar, inclusive, tem momentos de família que são outros parentes que não avós, irmãos e pais. Que é bem interessante. Todo bebê prematuro, ele precisa ficar internado? Não, depende da prematuridade e do que ele apresentou. Sei. Então, você pega muito pré-termo tardio, entre mais de 34 semanas a 37 semanas, que são crianças que não têm nenhuma alteração. Então, não é obrigado ele ter um desconforto respiratório, por vezes até foi uma gestação que era já de risco para prematuro, você pega um gemelar. Então, gemelares, existe um risco de prematuridade, a gente já sabe, né? Então, geralmente, o obstetra já vai fazer um corticoide na gestação, entendeu? Então, por isso que eu falo tanto no pré-natal, como é importante. Porque daí ele já vai ter menos problema pulmonar. A dependência de ventilação mecânica, que Daci comentou, que pode dar alterações. Então, assim, a gente trabalha sempre em prol do que vai ser... Porque aquela criança prematura, tudo que ela intercorreu, vai refletir na vida adulta. Tá? Tudo vai refletir naquelas doenças crônicas. Então, é muito importante essa assistência. Então, se a gente está na UTI, se a gente detecta uma infecção, o tipo de antibiótico, a cultura, então, são cuidados. A nutrição parenteral, que é essencial, aquela criança que, por vezes, não tem a maturidade de receber, e nem tem o estômago para receber uma cota adequada, então, vai receber uma nutrição parenteral, que é característica de criança que está na UTI. Então, é todo um protocolo de assistência bem diferenciado e bem interessante. E a gente tenta humanizar isso o melhor possível, porque não é fácil. Linda, você chega e vê teu filho ligado a uma fonte de oxigênio, com a sonda, às vezes com a fototerapia, uma luz, né, que ele tá... Sim. Então, enxerga querendo ver um bebê bonitinho, né, Sim, daquele gordinho, e tem tudo isso. Mas aí a gente tenta trazer a família amenizar, junto com a gente, né? Amenizar a situação. Vou colocar aqui na mesa para a nossa conversa um projeto de lei que está sendo analisado na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei determina que a certidão de nascimento informe a prematuridade da criança. Inclusive, a autora é a deputada Silvia Cristina, de Roraima, e ela argumenta que o registro oficial dessa condição vai permitir que profissionais de saúde acessem informações essenciais para oferecer cuidados personalizados desde os primeiros dias de vida. Vocês acham que essa medida vai ter um impacto realmente no tratamento? Eu, sinceramente, acho que não. Porque a idade dela é a idade que ela nasceu. Agora, para o cuidado, aí a gente tem a idade corrigida. A gente toma como base que ela deveria ter, a gente toma base 40 semanas que ela deveria ter nascido. Sim. E com isso aí a gente vai vendo a idade que a gente chama corrigida. Se nasceu com 28 semanas, a gente vai ver, ela tem menos, vamos dizer, 30 semanas, 40, 10 semanas. E para o médico, para toda a equipe, trabalhar o desenvolvimento neurológico, dieta, emocional, toda aquela parte que vai repercutir na primeira infância, adolescência e a fase adulta. Então, eu acho importante para a equipe que vai cuidar. Mas para o nascimento, o que deve se fazer é o que as maternidades fazem, inclusive pública, um bom relatório de alta. Que aí você vai ter acesso ao médico, pediatra, a fisioterapeuta, toda a equipe, o neuro, o oftalmo, o otorrino, toda a equipe, e futuramente o que sabe precisa também de uma psicóloga. Sim. Porque
prematuro extremo também está dentro da estatística de TEA, né, de autismo. Então, de atraso neuromotor, tem paralisia cerebral. Eu, particularmente, eu não vejo assim. Tem que saber por que ela criou essa lei. Não sei se você concorda. Eu não vejo. Para a gente entender a relevância desse projeto, eu acho que a gente tem que conhecer um pouco melhor o objetivo. Porque, por exemplo, como o Daci bem comentou, algumas sequelas que alguns prematuros, principalmente mais extremos, certo. Ele ficou com problema auditivo, cognitivo. Não sei se a finalidade é favorecer posteriormente algum tipo de emprego, de assistência. Agora, um ponto muito bom que Daci falou foi em relação ao segmento, né? A gente tem a puericultura, a gente tem o follow-up, que é o segmento do prematuro, que é uma coisa fundamental, porque aí vai ter uma série de cuidados e através dessa documentação, porque é um histórico, né? Sim. Então, esse histórico, ele vai ter, a mãe vai ter. Então, ela vai ter, se for necessário, um neuropediatra acompanhar, ela vai ter esse laudo, ela vai ter as ultrassons que a criança fez, porque às vezes tem risco de hemorragia intracraniana. Então, assim, a gente tem que conhecer melhor o objetivo dessa lei para poder dizer se sou contra a favor, meu... A gente não pode dizer assim, eu sou contra assim, para ser por idade. Sim. Agora, para outros benefícios, eu não sei. Porque o registro não vai dizer, prematuro, você pega 2 prematuros, 33 semanas, um está lá 40 dias, 3 meses, 60 dias na UTI, e outro passa uma semana na UCI e vai para a mãe. Essa criança não vai ter nenhuma intercorrência. Quer dizer, não vai garantir, porque todo prematuro vai ter sequelas e vai ter prioridades em algumas coisas, eu não sei. Aí como eu disse, tem que saber o objetivo. Por quê? Por exemplo, a criança que foi prematura, ela tem mais tendência a fazer bronquiolite, infecção pelo vírus essencial respiratório, daí a secretaria vai dar, né, a imunoglobulina ou o anticorpo monoclonal, né, palivizumab. Então, são direitos que, às vezes, eles adquirem, mas, assim, existe o registro, né? A alta documentada e o mais importante desses prematuros é a hora do nascimento, é o segmento dentro do hospital e o segmento pós. Isso aí é essencial. Então, a gente facilitar... O Hospital da Unimed a gente tem esse serviço que a doutora Daci está coordenando, né? De acompanhamento, de puericultura, de follow-up também, né? De acompanhamento prematuro. E a gente tem que ter isso a nível de SUS também, né? Sim. Esse acompanhamento, esse segmento é fundamental, porque o que você detecta de alteração, ele vai ter que ter uma terapêutica logo, imediata, né? Para poder esse resultado ele ser adequado, ser eficaz. Eu acho que é importante lutar como o direito da criança ter toda a assistência no SUS, onde é o lugar mais longínquo que ela estivesse. Garantir, por exemplo, as vitaminas, que é importantíssimo, e são caras, porque a criança tem uma vitamina D, zinco, ferro, polivitamínico. Eu acho que isso é importantíssimo se lutar para garantir esse direito. A vacina que vai surgir agora contra o vírus social, para gestante. Então, também seria importante lutar por a vacina para criança que já tem problema de broncodisplasia. Agora, sim, como ela diz, a gente, vendo pelo lado de idade, eu não vejo motivo. Agora, tem que saber por que foi feita essa lei, né? A senhora falou aí de alguns projetos que são, né, utilizados hoje para amenizar a situação da prematuridade. E aí eu queria que a senhora explicasse o método canguru. Né? Qual a importância dessa abordagem e também desse cuidado com os bebês prematuros? Você tem muita evidência científica de uma boa evolução dessas crianças. Começa na própria UTI. Então, você está lá com aquele menino, como eu falei, entubado, com sonda, com isso, que a mãe nunca viu. Então, naquela visita... A gente pode pegar aquele prematuro, tirar da incubadora e botar no pele a pele. Então, começa desde o aspecto, né, emocional, daquele vínculo mãe-bebê, que tem que ser construído, né? E, posteriormente, então, isso aí está relacionado com a evidência científica de ganho de peso, de menos estresse, de melhora mais de infecções. Então, existem vários trabalhos. Tanto que o método, né, mãe canguru, isso aí é reportado
em serviços públicos, também serviços privados tem Sim. isso. Quando não tem um departamento, um setor só de canguru, mas é feito nas unidades de terapia intensiva, nas unidades de cuidado intermediário, quando a mãe vai fazer aquela visita diária. Então, esse vínculo mãe-filho, ele é importante, ele é aprimorado e ele vai contribuir para que essa criança tenha uma evolução melhor em todos os aspectos. Com relação à amamentação, como é que esse bebê prematuro ele recebe? Existe uma dificuldade, né? Dificuldade porque o reflexo da sucção e deglutição não está bem formado. E daí a gente tem que trabalhar, colocar uma sonda. Existe, muito importante, que se faz na UTI, na UTI da Unimed, inclusive, que é a colostoterapia. No SUS também se faz, que é o tratamento à base do leite da própria mãe, daquele primeiro leite que é o colostro. Então, tudo vai ser por uma sonda, depois com uma sucção nutritiva, porque ele não tem essa coordenação. E, posteriormente, é atrapalhado, né? Então, é uma assistência multidisciplinar. A gente tem uma enfermeira ajudando a gente, uma técnica, uma fono, é fundamental a presença da fono, e vai se trabalhando, construindo isso daí. Mas um ponto fundamental é a doação de leite, porque salva vidas. A doação de leite materno, ela salva a vida dos prematuros que estão lá na UTI, porque é uma quantidade mínima. A gente faz, às vezes, para estimulação trófica, que a gente chama, do intestino. Então, é muito importante essa doação de leite, é muito importante para esse segmento, essa evolução do bebê. E com relação ao sono? Quais são os cuidados aí do sono dos bebês, né? O recém-nascido, de um modo geral, existe um período que o bebê dorme mais do que o outro. Qual vai ser o horário? Não sei. Geralmente, à noite, ele está mais acordado, é o pico da prolactina, então a natureza é muito sábia, a mãe reclama, está acordado. O prematuro, ele dorme mais, tá? Ele dorme mais. Mas, posteriormente, à medida... Existem projetos, por exemplo, na própria UTI da Unimed, como a musicoterapia, que é um momento bem interessante, que se manipula, procura não se manipular o recém-nascido. Então, às vezes, ficam numa redinha lá, e essas crianças que estão mais estáveis, logicamente, elas vão ter um nível de estresse menor, elas vão ficar lá como se estivesse, né, no útero, e isso daí é importante. Então, recém-nascido prematuro sempre é estimulação mínima. Eles dormem muito. Por vezes é até necessário avaliar, não está se alimentando bem, dormiu demais, mas é totalmente assim, não é uma coisa fixa, é variável. Sim. Mas, de um modo geral, o prematuro dorme mais mesmo. Falando desse projeto aí da redinha, Isso. como é que funciona? Existe uma hora do dia, cada hospital funciona de um jeito. Aqui no Nordeste é de praxe em muitos estados, né? Sim. É uma hora que aqui na Unimed funciona dessa forma, na hora da musicoterapia, né? Beethoven para bebês, e daí se coloca na própria incubadora a redinha com cuidados daquelas crianças estáveis, logicamente, né? Não vão ser todas, justamente para aquela situação de conforto, para a posição, para imitar a posição do útero. E isso também tem mostrado resultados positivos. Sei. E é uma prática que acontece no dia a dia. Lá, diariamente, sim. Sim. Legal. A campanha Novembro Roxo, né, que eu falei no início do nosso episódio, esse ano tem como slogan: mais de 13 milhões de bebês prematuros todos os anos. Acesso e cuidados maternos e neonatais de qualidade em todos os lugares. Esse é o slogan. Falando em estrutura, essa estrutura para os cuidados neonatais, a maternidade da Unimed João Pessoa, que funciona no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, conta com a unidade de terapia intensiva neonatal, o TIM, e uma unidade de cuidados intermediários neonatal, a UCIM. Em que casos o bebê é encaminhado para a UTIM e quando vai para a UCIM? Eles estão mais relacionados com a idade gestacional. Tá. Mesmo porque, quanto menor a idade gestacional, quanto mais prematuro, maior a chance, a possibilidade de ter algum tipo de complicação, de necessidade de antibioterapia, de ventilação mecânica. Certo. Então, esses mais prematuros, 34 semanas abaixo, eles vão para a UTI. Ou então, quando tem alguma patologia já diagnosticada pré-natal. Então, se tu tem um cardiopata, uma criança que vai precisar de alguma cirurgia, algum tipo de hérnia,
atresia de órgãos, de esôfago. Então, algumas patologias que precisam de procedimento cirúrgico e prematuros. Então, eles têm essa indicação. Então, tem todo um processo, um trabalho muito bom que se faz em relação a esse acompanhamento. E daí tem nutrição parenteral, né? Aquela criança que não pode se alimentar vai fazer a nutrição parenteral. E à medida que vai evoluindo, que ele vai começar a responder, ou seja, a infecção ou problema respiratório, vai aceitando a dieta, aí se transfere para o outro setor. O setor do cuidados intermediários é aquela criança que geralmente é menos grave, tem uma idade gestacional maior, né, menos prematuro, né? Aquele prematuro tardio mais, que fica um pouco gemente, às vezes até por hipotermia, ou um pouco cansado, mas é transitório, ou outras situações em que não é tão prematuro. Entendi. E qual a importância, né, dessa estrutura que hoje a maternidade da Unimed tem para que esse bebê prematuro se desenvolva bem? Eu sou suspeita porque eu faço parte dessa. Sim. Mas a estrutura é muito boa. É muito boa. A gente tem uma escala de neonatologistas, que são especialistas, pediatras especiais, para recepcionar. Sim. A gente tem a terapia intensiva, com mais de 25 anos que a unidade de terapia intensiva existe lá. Então, a gente tem exames, a gente está no hospital de ponta, né? E daí a gente tem a unidade de cuidados intermediários, que também é essencial. Aquela criança que precisa ficar numa observação ou que precisa de uma terapia, mas não é tão grave, não precisa de hiperrespirador, não é uma criança que está infectada, entendeu? Então, assim, a assistência, de um modo geral, não posso deixar de esquecer, porque se tiver só neonatologista, não funciona. É uma equipe multidisciplinar muito boa. Então, nós temos as enfermeiras especializadas, sim, as técnicas, as fono, as fisioterapeutas, então, as nutricionistas, né, que nos ajudam na parenteral. Então, é uma equipe que trabalha junto, é uma equipe que tem experiência e que tem a especialização nessa área. Eu vou insistir agora, vou voltar, na verdade, na questão da humanização, né? Depois do nascimento, a mãe não quer mais se separar do bebê, né? E aí a maternidade do Hospital Alberto Kaiser Vanderlei incentiva a permanência, né, das mães e dos pais lá nas unidades. Como é que é organizado aí esse acesso para que os pais, as mães, eles né, continuem tendo essa convivência, né, com a criança, com o bebê, mesmo ele estando interno, enfim. Como eu falei, é muito difícil para a família. Nós temos coordenadora na UTI, NEO e na UCIM, e tem todo um protocolo. Existe a livre, aberto para a mãe e para o pai, ter acesso não só para ver, para a criança, para ficar, para fazer o canguru, né, dentro dessas, sim, unidades. E existe também dias apropriados. A gente tem dias para os avós, geralmente no final de semana. Tá? A gente tem dias para os irmãos também. E eles estipularam também o momento família, em que outros membros da família também podem fazer essa visita. Sim. Porque é muito importante integrar a família em todo esse processo. Porque o processo da prematuridade não é fácil para ninguém, um membro da família. Principalmente para a mãe, né? Como você falou, que quer ter o bebê já lá junto, né? Então, isso é muito importante, esse tipo de projeto. E, na prática, vocês veem, inclusive, o bebê, ele consegue sentir essa... Com certeza. E, assim, não falo nem só em prática. É evidência científica. Existem vários artigos que corroboram com esse segmento, com esse prognóstico melhor da criança, em todos esses momentos, né? De estimulação sensorial, de reflexo, do vínculo, né? Mãe-filho é essencial. Você falou em algum momento aqui da musicoterapia. Isso. Como é que funciona? É 1 hora do dia, 16 horas, em que é Beethoven para bebês, né? E nesse momento diminui o estresse, é um momento que não há manipulação. Prematuro é assim, a ordem é manipulação mínima, quanto mais extremo, né? Então, nesse momento, são projetos que existem, né? Serviço público, privado, e que também tem evidência de que se tem um prognóstico melhor nessas crianças. Falando nessa questão da humanização, a gente tem aí fotos, né,
que muito fofas. Ai, gente, olha só isso. As unidades comemoram as datas especiais com os bebês internados na UTI e na UCIM. E aí tem essas fotos aqui, ó, como o período junino, a comemoração do São João. Ai, que... meu Deus do céu. Olha isso, que lindos! Isso para a família faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Faz. É muito legal. E ficam uns registros também, né? Para guardar. Não, são trabalhos muito bonitos que são feitos pelas meninas e realmente é para parabenizar. Traz um aspecto muito positivo em relação às mães também, sabe? As mães e a família. Eu acho que um dos objetivos desse episódio é falar sobre qualidade de vida, né? E saúde. E reforçar que os bebês prematuros podem sim se desenvolver de uma forma saudável, mas também é importante ter os cuidados, como a gente já falou aqui, né? Inclusive o acompanhamento pediátrico e também com outros profissionais, caso necessário. Doutora Darcy, a gente viu em outros episódios que é importante que a criança seja, assim, acompanhada pelo pediatra desde os primeiros dias de vida. E imagino que no caso dos bebês prematuros, né, esse cuidado faça ainda mais diferença. É isso? Com certeza. É sim. A criança, quando vai para a puericultura, que é aquele primeiro ano de vida, que a puericultura hoje é considerada de toda a infância, até a adolescência. E o prematuro em especial, porque a gente tem que dar continuidade. Ele sai da UTI, sai da UCI, sai da maternidade, com várias vitaminas que devem ser continuadas, a dieta a gente tem que continuar, fora os cuidados que deve se ter, porque a criança que passa entubada com oxigenoterapia, ela pode ter problema de retinopatia. Então tem que ter, além do pediatra para fazer a puericultura, a gente tem que ter as consultas de rotinas do oftalmologista, de otorrino também, porque ele pode ter alteração otológica, a fono para apoiar aquelas crianças que saem com pouca sucção e déficit de deglutição, crianças de baixa maturidade, extrema prematuridade, ela sempre tem o problema pulmonar, que é uma das principais infecções ou problemas de crianças prematuras. São a imaturidade pulmonar levando a sequelas. E é importante também a parte neurológica, né? Motora, aí tem que ter acompanhamento de fisioterapeuta, acompanhamento de neurologista. É uma equipe multidisciplinar para dar uma qualidade de vida, para ver se eles chegam à adolescência e ao adulto com uma qualidade de vida. E evitar, quanto mais precoce, a estimulação fisioterapeuta, pulmonar. A fisioterapia pega tanto a pulmonar como a motora. Fonoaudióloga, ele chega mais rápido à necessidade dele, do atraso que ele tem e que já começou na maternidade. Tem que dar continuidade. E para isso, o Centro Médico Pediátrico tem um papel muito importante, né? Para esse acesso ao pediatra. Queria que a senhora lembrasse aqui para a gente a proposta, né, do Centro. A proposta justamente foi isso. Com a pandemia, já muitos pediatras começaram a abandonar consultórios, custos, e a Unimed preocupada com essa falta de consultórios pediátricos, não é falta de pediatra, falta de consultórios pediátricos, para dar continuidade, segmento, uma puericultura bem feita, que também previne as doenças, que orienta vacinas. Sim. Então, criou esse centro pediátrico e com todo o apoio da equipe multidisciplinar que vamos ter lá. Fisioterapeuta, fono, inclusive psicoterapia também, que é importante, porque a prematuridade, como já ela falou, que é um problema muito grande familiar, tem que ter muito um apoio familiar, a gente trabalha também e dentro da consulta a gente sente se existe aquela afetividade, se existe a rede de apoio, como é o social, porque é importante a puericultura, é o biopsicossocial também da criança, e com prematura em especial. E a gente também estuda esse contexto familiar e de rede de apoio. E com isso a gente tem que ter toda aquela estrutura que foi bem pensada quando o gestor da Unimed pensou em fazer o centro médico, onde teria toda a equipe junto. Entendi. E aí você que está assistindo a gente deve estar se perguntando, mas como ter acesso ao serviço no centro pediátrico? Vou trazer agora para você, presta atenção. Primeiro, o endereço, né? Avenida Fernando Luiz Henrique,
1216, bairro do Bessa. O serviço funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, tá? E aos sábados pela manhã, das 8 da manhã ao meio-dia. O atendimento é com hora marcada, mas como é que faz isso? O agendamento no portal da Unimed, unimedjp.com.br/cliente, lá você pode fazer o agendamento. Também pelo aplicativo da Unimed, se você ainda não baixou, baixa aí no store do seu celular, né? Na loja de aplicativos do seu smartphone ou do seu celular. Tem também a atendente virtual, através do número 2106-0700. Vou repetir, 2106-0700, tá? Acessa aí qualquer um desses canais que aí você pode fazer o agendamento e ter acesso ao serviço no Centro Médico Pediátrico do bairro do Bessa. Eu queria só complementar Pois não. que também um objetivo desse centro é para evitar casos desnecessários nos pronto atendimentos de hospital pediátrico ou também de serviço de otorrino. Muitas vezes, depois da pandemia, as pessoas criaram a cultura de, tiver um processo respiratório, gripe, resfriado, procurar qualquer um desses pronto atendimentos. E lá nós vamos ter também, se você escolhe aquela... Porque também escolhe, uma maneira de... Um objetivo do centro é criar um vínculo paciente e médico que estava sem existir. Sim, sim. Que toca no prematuro também do bebê saudável. Uhum. Você tem um vínculo de procurar o pediatra a hora que precisar, um telefone, um WhatsApp. E também, quando seu pediatra não está lá, a gente também tem um atendimento que nós chamamos urgências ambulatoriais. Sim. O paciente, o bebê teve, ou a criança, o adolescente, febre durante 24 horas, a mãe fica apavorada, não há necessidade de ir para um hospital. Uma diarreia começou à noite, a criança está bem, vômitos, não é urgência hospitalar. Então vai diminuir o atendimento em porta de urgência, favorecendo aqueles que necessitam da urgência, que impactam com os atendimentos sem ser urgência. Entendi. Aí vai ter uma porta aberta, 5 consultórios para atender. A gente já está chegando no final desse episódio, queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, né, para quem está nos assistindo. Eu acho que a gente conseguiu, né, lembrar as pessoas ou informar as pessoas que é possível, né, a prematuridade. Ela tem todo um cuidado, todo um protocolo para que a criança possa crescer de forma saudável, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo. A gente fala assim muito de complicações possíveis, de tratamentos específicos, mas a gente tem que lembrar, eu tive uma mãe uma vez no consultório que estava na expectativa, primeiro filho, mas foi prematuro. E ela olhou para mim, primeira vez que ela viu mesmo, a cabecinha do prematuro é sempre maior, né? Dentre as características. E ela olhou, Kátia, parece um ETzinho, sabe? Então, assim, aquela expectativa que por vezes é frustrada, isso aí não vale nada, né? Isso daí é um bom acompanhamento, um bom segmento. Existe o que a gente chama follow-up do prematuro, que é uma puericultura assim, mais acurada para esse prematuro. Então, assim, a criança pode ser saudável. A criança, tudo que o prematuro ele passa, pode repercutir na vida futura dele. Então, esse segmento adequado é o fundamental. Então, apesar de toda angústia, todo impacto, toda aflição, teu bebê vai ficar bem, pode ficar bem, não é? E teu bebê, ele pode ser uma criança saudável, né? Só precisa ter tanto uma assistência na hora do nascimento, como um segmento posterior adequado. Doutora Tassi. Eu acho que o que eu passo para as mães é que não se precipite em gestar. Procure primeiro fazer um planejamento. Depois vem a gestação bem acompanhada, a gestação com pré-natal, com a consulta pré-natal de pediatra e, em seguida, assumir a responsabilidade, principalmente da criança prematura, não só aquele casal, que, como a gente fala, o canguru só a mãe, mas o pai também tem que ser canguru. Sim. E toda a família ser uma rede de apoio para aquele casal que, por acaso, teve um filho prematuro. Não é? E, de qualquer maneira, essa criança vai ser normal.
Excepcionalmente, os extremos é que podem ter sequelas neurológicas, mas eu tenho 33 semanas, crianças maravilhosas, nasceram com 1,3 kg e não tem nenhuma sequela, desde que seja um acompanhamento com as especialidades que falamos e o pediatra que está junto para ver precocemente um atraso. Porque o atraso de fala, o atraso de desenvolvimento motor trabalhada precocemente e bem trabalhada, a criança desenvolve. É interessante demais, a criança tem um poder de restaurar os atrasos dele muito grande, depende do apoio que se é dado. Entendi. Ame suas crianças prematuras e ame a família, ame. E os pediatras, os médicos que cuidam, tem que ter muito amor, muita afetividade, que é isso que eles precisam, pelo que eles passaram. Sim. Nos primeiros. Perderam às vezes, até 2 meses de afetividade familiar e da mãe. Obrigada, viu, pela presença Obrigada, das Aline, duas. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você pela companhia, né? Essa oportunidade de a gente... De vocês se encontrarem. Dar um pouquinho de incentivo à família, né? Para dar uma ajudada a essas crianças. É isso. E vacine. Isso. Eu sou muito a favor da vacina. Tudo bem. Vacine os prematuros, vacine as mães. Obrigada a você que está aí nos assistindo, viu? Obrigada pela sua companhia. Semana que vem tem mais um episódio. Enquanto isso, vai acessando aí os nossos canais de comunicação para também sugerir temas para os próximos episódios. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.